teve a Dianinha, o Paulinho, que já passou por aqui, então não é a primeira vez que um mestre da nossa tradição passa por aqui. Nambolinha foi um dos monges que participou da minha ordenação monástica, então eu também tenho ele como um dos meus professores. Ele é uma pessoa importante dentro da nossa sangha, dentro do nosso grupo de monges. Após a morte de Ajahn, a sangha se reuniu e tomou a decisão, né, de enviar monges para ensinar em diversos países, mas em geral tentamos sempre manter o modo de raciocínio, sempre que possível, tentar manter o modo de raciocínio do Lampocha. Hoje em dia na Rapapong tem muitas filiais por todo, só no país, na Tailândia, tem mais de 200 monastérios filiados, né? E além disso também tem monastérios na Inglaterra, na Austrália, nos Estados Unidos, em diversos lugares. Em geral, a gente já tinha esse parâmetro de tentar enviar, sempre que possível, enviar pessoas que são originários daquele local, mesmo dentro da Tailândia. Você vai para abrir um mosteiro numa região do norte do país, então ele tentava enviar pessoas que fossem daquela região, se fosse, então, porque assim a pessoa é capaz de entender melhor o modo de pensar daquelas pessoas, é capaz de comunicar melhor com elas. Então essa é uma sabedoria de Ajahn Chah, essa é uma sabedoria que o Ajahn Chah tinha, e ele passou isso para frente, e a Sangha continua tentando manter isso até hoje, né? Então hoje em dia aconteceu de ter monges brasileiros estudando no Wat Pah Pong, então quando chega a hora de abrir um monastério associado, né, eles dão preferência a mandar um monge que seja daquele mesmo país. E assim ele é capaz de comunicar bem com a pessoa e ensinar como é que faz para que a gente consiga pacificar a nossa própria mente. Então a verdade é que todo mundo deseja isso, todo mundo deseja encontrar uma mente pacífica, né? Não tem ninguém que deseje ter uma mente confusa e agitada. Mas se a gente vive no mundo, né, tem que desenvolver uma habilidade, né, em viver na sociedade, para que a gente possa estar com a mente sempre pacífica onde quer que a gente vá. Não adianta só conseguir pacificar a mente num local, numa situação específica, né? Se a gente é uma pessoa inteligente, onde quer que a gente vá, a gente consegue ter uma mente tranquila. Ou melhor, desculpa. Se a gente mora na cidade, então às vezes a gente até consegue, estando acostumado morando na cidade, a gente consegue manter a mente pacífica naquele ambiente. Mas a gente vai para um local afastado, vai para a floresta e a mente fica agitada, né? Ou então o reverso, a pessoa mora na floresta e se sente pacífico lá. E aí quando vem para a cidade fica com a mente agitada. Então a gente tem que procurar desenvolver a nossa mente para que ela possa ser estável em qualquer situação que ela vá, ela sempre ciente, sempre clara, independente do local. Então nós temos que ter essa fundação do Dharma para poder alcançar essa paz. Os monges em geral procuram usar a reclusão como ferramenta para desenvolver um nível de paz inicial. Eles procuram se afastar, viver na floresta. Então, mas a verdade é que ninguém deseja sofrimento nessa vida, ninguém quer sofrer, ninguém quer ter a mente confusa, né? Então as pessoas buscam Dharma, motivado por isso, as pessoas procuram ensinamento que ensina como é que faz para desfazer, né, para corrigir esse problema. Então é importante que a gente comece a praticar de forma íntegra, né? Pratique dana, a caridade, pratique moralidade, disciplina, né? Desenvolva samadhi, alcance sabedoria. É que nem essa escada, né? Para subir até aqui a gente tem que passar por vários degraus, vários níveis. Da mesma forma, né? Para que a gente consiga o nível mais alto de sabedoria, a gente tem que usar os diferentes níveis de prática, né? Começando pelos mais baixos, passando pelos intermediários, para só então chegar. Então é muito importante ter essa fundação, sila, moralidade, disciplina. Essa é uma fundação importantíssima, né?
Então, os 5 preceitos, 8 preceitos, os mais de 200 preceitos dos monges, né? Isso é que a Ajahn Chah chamava de o pai e a mãe de todos os dharmas. Né? Todos os dharmas que possam vir a surgir no futuro depende dessa fundação. Né? Da mesma forma que para que nós possamos vir a existir nesse mundo, foi necessário nosso pai e a nossa mãe existirem. Né? Da mesma forma, se não existir essa fundação de disciplina, todos os outros dharmas que vêm em seguida não conseguem se manifestar. Então, a partir de Sila, a gente consegue desenvolver Samadhi, Vipassana e Panya, sabedoria. Né? Para que exista sabedoria de verdade, então é necessário que exista Samadhi. Né? Sem Samadhi não tem como real sabedoria se manifestar. Então, outra etapa importante é a prática de Samadhi, que chamava Sama Samadhi. Né? Para que a gente possa penetrar no Dharma, é necessário ter Sama Samadhi. Hoje em dia as pessoas só querem pular e ir direto para a sabedoria. Só falam sobre sabedoria, aspecto de sabedoria, ninguém fala muito sobre moralidade, disciplina ou samadhi. Mesmo a Ajahn Chah era uma pessoa que era um pouco assim também, né? Como ele tinha um nível de samadhi para ele era algo muito natural, muito simples, muito natural para ele, já tinha alcançado os níveis mais profundos de samadhi. Ou, em geral, quando ele ensinava as pessoas, ele costumava falar sobre o aspecto de sabedoria. E como consequência, algumas pessoas acabam entendendo mal isso, acabam achando que na verdade não precisa de Samadhi. Mas não é bem assim. E também há outro problema que é muito comum, né? São muitas pessoas diferentes ensinando o Dharma, então cada pessoa ensina de uma forma, então as pessoas, um mestre ensina de um jeito, o mestre ensina de outro. Então é importante que a gente tenha uma prática firme e contínua, para que a gente possa ganhar insight sobre o que realmente é o caminho correto, né? Não adianta ficar só ouvindo ensinamentos que a gente nunca vai conseguir saber de verdade, porque cada pessoa fala de um jeito. Então a gente quiser ter certeza de qual é o caminho de prática, a gente tem que estudar em si mesmo. Tem que estudar aquilo tem que estudar a si mesmo, tem que abandonar aquilo que é necessário abandonar. Estudar o que é preciso estudar e abandonar o que é preciso abandonar. Então nós tem que começar a nossa prática por caridade, por dana, por sila, a disciplina. Então tem que desenvolver samadhi também e finalmente chegar no aspecto de sabedoria. Então, como eu disse, samadhi é algo muito importante. Se a gente não tiver samadhi, nenhuma outra prática subsequente vai se desenvolver. Não tem nenhuma prática que realmente dá certo sem a fundação de samadhi. É que nem você ter a força física. Se a pessoa não tem força física, a pessoa não consegue subir, por exemplo, no alto do morro. Ela não tem energia suficiente para chegar na parte alta do morro, da montanha. Mas se a pessoa tem força física, ela consegue subir até o alto. De lá ela consegue enxergar claramente todo o ambiente ao redor dela. Então ela consegue entender o que é que está acontecendo, o que é que há naquele local, né? Então os mestres do passado, eles tinham essa visão clara. Eles tinham a visão de uma pessoa que encontrou um patamar alto do qual ele consegue observar todo o ambiente ao redor. E eles enxergavam claramente, né, o caminho de prática, o que é o que nesse mundo. Então era o desejo deles que nós também conseguíssemos ter essa visão do que é melhor, né? Enxergar algo melhor na nossa vida, enxergar algo mais correto. Por isso eles ensinavam o caminho de prática, para que as pessoas conseguissem enxergar por si mesmas, né? Antigamente, há cerca de, digamos, 80 anos atrás, na Tailândia, não havia muito desenvolvimento, as pessoas não tinham muito estudo. Então alguns mestres, por exemplo, em vez de explicar muitas coisas, simplesmente tentavam fazer com que as pessoas enxergassem por si mesmas, né? Por exemplo, tentar explicar às pessoas sobre o calor, sobre o perigo do calor, da queimadura. Às vezes as pessoas não têm estudo suficiente para entender, mas se a pessoa pegar a mão e colocar numa algo quente, ela entende na hora que aquilo machuca, que aquilo é perigoso, né? Então não precisa falar muito, né? A pessoa consegue, por experiência própria, ela consegue saber o que é certo e o que é errado. Então a gente tem que buscar esse conhecimento que vem de enxergar por si mesmo. A gente não sabe
A gente às vezes não sabe com clareza o que é o que nesse mundo, né? Então a gente tem que olhar para o que é realmente o sofrimento, né? Como é que ele se manifesta, para que a gente então possa saber como é que é possível desfazer dele, como é que é possível resolver o problema. Qual é a causa do sofrimento, como é que ele surge, né? Qual é que causa o sofrimento, como é que faz para ele desaparecer, como é que faz para ele cessar, qual é o caminho que faz com que o sofrimento cesse. Essas são todas as coisas que nós temos que estudar em nós mesmos, né? Em geral, as pessoas não têm esse tipo de ideia, né? elas não ocorre para elas a ideia de que isso talvez seja algo que possa ser resolvido, né? As pessoas em geral só acham, bom, eu estou sofrendo e assim mesmo, fazer o quê? Eles pensam que é que nem como se fosse, por exemplo, um terremoto ou um desastre natural, se fosse um vulcão que explode, né? As pessoas entendem, bom, é assim mesmo, né? Essas coisas são assim mesmo, não tem nada que a gente possa fazer, não tem nada que possa fazer para remediar isso, né? Mas o Buda enxergava de outra forma, né? As pessoas enxergam que existe desejo, existe aversão, existe ganância, existe raiva, e não tem nada que eu possa fazer a respeito. Já o Buda fala que não, na verdade tem sim. Isso é algo que é possível resolver, é possível lidar com isso usando sabedoria. Usando sabedoria é possível vencer todos esses defeitos da mente. Mas para que isso possa acontecer, é necessário ter a força de Samadhi. Tem que ter a força de Samadhi para que a gente possa desfazer esses nós na mente, desfazer essas armadilhas na mente. Então, em geral, a gente ouve muitos ensinamentos, né, sobre ter atenção, ter a mente ciente, né, desenvolver o estado de ciência, o estado de sati na vida diária, né? Então, quando a gente acorda de manhã, quando a gente lava o rosto, quando a gente come, a gente pega o carro para ir para o trabalho, durante o período de trabalho, né, estar sempre ciente da gente mesmo, estar atento ao que você está fazendo. A gente não trabalha o dia inteiro, aí volta para casa, então a gente tem que, tendo chegado em casa, tendo tempo livre, né, procurar dedicar algum tempo para a prática, né, para a prática de si mesmo, para sentar em silêncio, para olhar para a própria mente. Tem que fazer um esforço para que a mente tenha ciência de si mesmo. Temos que fazer um esforço para procurar tempo livre para dedicar a nossa busca, ao nosso estudo, né, o estudo de si mesmo. Aprender como é que faz para pacificar a nossa própria mente, né, estudar e aprender a pacificar a nossa própria mente. Então a gente pode sentar em meditação, a gente pode recitar cânticos, a gente pode estudar um pouco os textos do Dharma, ouvir uma palestra, né? Tem que procurar achar tempo no nosso dia a dia para conseguir dedicar a esse estudo. Não importa se a gente senta em meditação, se nossa mente está pacífica ou não, se a mente está confusa ou não. Primeiramente, apenas consigam sentar, né? Apenas consigam pelo menos sentar em meditação. Se a mente está pacífica ou não, por enquanto não importa. Primeiro aprenda a sentar e permanecer sentado. Você determinou um tempo que vai permanecer sentado, fica aquele período de tempo até acabar. Não importa se a mente está confusa ou não. Faça uma coisa de cada vez. Então, primeiro aprenda a sentar. Depois que você conseguir permanecer sentado, aí talvez a gente comece a estudar como é que faz para pacificar a mente. Essa força, essa sabedoria de saber pacificar a mente surge da continuidade da prática. Tem que ter uma prática contínua, tem que ter uma prática frequente. Depende da gente acumular experiência, né? Então, se a gente não dedicar tempo a sentar e pesquisar e estar disposto a passar pela mente confusa, experienciar a mente confusa, a gente jamais vai conseguir alcançar a mente pacífica. Então, a gente vive na sociedade, é normal que haja confusão, é um lugar com muita gente mora junto. Sempre tem confusão, tem discussão, tem situações complicadas, né? A política de qualquer país sempre é um assunto complicado, sempre há distúrbio na política, né? A sociedade humana sempre é um local confuso, mas essa é uma confusão externa, né? Só porque a sociedade é confusa por natureza, não significa que a gente precisa deixar que aquela confusão invada a nossa mente. Então, em geral, o que a gente pode fazer, naquilo que a gente é capaz, tem real capacidade de resolver, a gente pode ir de frente e resolver. Se a gente vê que está sob o nosso poder resolver algum aspecto da nossa vida, a gente resolve. Mas também tem que estar ciente, né, de que certas coisas não tem como
resolver, não está fora do nosso alcance, né? Então, nesse caso, a melhor coisa a fazer é simplesmente saber abrir mão e não esquentar a cabeça com aquilo que está fora do nosso controle. A gente não tem como forçar as coisas a serem como a gente quer, sempre. Tem coisas que a gente consegue controlar, mas nem tudo a gente consegue controlar. Então, aquilo que a gente consegue controlar, a gente resolve. Aquilo que a gente não consegue controlar, a gente tem que saber aceitar e aprender a lidar com a situação como ela é. Né? Não é possível controlar todas as pessoas para que elas sejam do jeito que a gente quer. Não é possível controlar que as pessoas tenham a mesma opinião que a gente gostaria que elas tivessem, etc. Né? Principalmente sabendo que muitas vezes eles manipulam a gente, né, para ganhar benefício próprio. Né? Então, muitas vezes o governo tenta incitar as pessoas. Não importa que lado do governo seja, que é o lado da direita, da esquerda, o lado a favor ou contra, né? Eles manipulam as pessoas para que eles pensem que aquilo é importante, para que as pessoas então façam protestos e façam isso, mas na verdade é tudo uma ferramenta para eles ganharem poder. Eles se aproveitam da raiva e dos outros para eles manipularem e então eles ganharem poder, mas depois que eles ganham poder, a nossa vida continua a mesma de sempre, né? Ninguém ajuda, ninguém faz nada do que prometeu. Então a gente não tem poder para controlar todos esses fenômenos exteriores, mas a gente tem poder para controlar a si mesmo, a gente tem poder para administrar a nossa própria mente. Nós não temos poder para escolher como é que vai ser, onde a gente vai nascer. A gente não tem poder para escolher se a gente vai nascer rico ou pobre, com saúde ou com doença, com a pele clara ou com a pele escura, num país, numa cidade, num país desenvolvido ou num país pobre. A gente não tem esse tipo de poder. Mas a gente tem um poder suficiente para decidir se nós vamos fazer coisas boas ou ruins. Nós temos poder suficiente para decidir se a gente vai se dedicar a desenvolver uma mente sábia e pacífica ou não. Nós temos poder de escolher desenvolver nossa própria mente para que ela fique mais sábia, né, para que ela fique mais, que ela fique além, que ela possa estar acima desse nível de confusão das pessoas, né? Então essa é a primeira vez que eu vim aqui nesse local, né, sendo que já no passado outros mestres já visitaram aqui. Hoje eu só vim dar um pouco de opinião, dar um pouco de sugestão para que vocês reflitam a respeito e então talvez usem isso na prática diária de vocês. Porque o que é realmente importante é para que vocês tenham uma fundação firme, para que a prática, para que só então a prática de vocês vai poder dar resultados, né? Então, uma das fundações mais importantes que eu já mencionei é justamente essa fundação de disciplina, né? Ter a mente disciplinada, ter um comportamento disciplinado, um comportamento moral. Então, por hoje o que eu tenho para dizer é só isso tanto. Vocês têm alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer uma pergunta?ทุกวันนี้อย่างที่หลวงพ่อพูดไว้นะคะว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมปัจจัยภายนอกต่างๆในชีวิตเราได้สิ่งที่เราควบคุมได้คือปัจจัยภายในความคิดแล้วก็สติปัญญาของตัวเองทีนี้สิ่งที่เพื่อนมีปัญหาก็คือว่ามีคนที่คิดร้ายกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็สิ่งที่เพื่อนอยากจะถามก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเพื่อนก็สามารถควบคุมความคิดตัวเองได้เหมือนกันว่าโอเคคือเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมความคิดของเขาที่มีต่อเราได้แต่บางครั้งเนี่ยความคิดนั้นมันเป็นอกุศลจิตขึ้นมาเช่นบางทีเราพยายามแผ่เมตตาให้เขาแล้วแต่ก็เขาก็ยังมีความรู้สึกบางทีว่าอยากจะให้เขาได้รับผลกรรมในสิ่งที่เขาคิดกับเราบ้างเลยนะคะก็คือเพื่อนอยากถามว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยจะมีวิธีการยังไงในการควบคุมจิตใจของตัวเองไม่ให้ตกไปอยู่ในภาวะอกุศลจิตแบบนี้เวลาจะคิดไปในทางที่คิดในทางที่ผมเราก็ให้ความเมตตาไปความเมตตา
เราปกติเนี่ยโยมพูดแต่ยังก็ขอโอกาสเลยว่าโยมพูดไม่ถูกว่าโยมควบคุมความคิดตัวเองไม่ได้ แต่ทุกว่าพูดว่าได้แต่ไม่ใช่ทุกคนไม่มีควบคุมความคิดตัวเองไม่ได้ถ้าคุณควบคุมความคิดแต่อันนี้มันไม่ถูกเนี่ยคุณต้องไม่คิดอันนี้คือความหมายของอาตมาทั้งแต่ไม่รู้ความหมายของโยมต้องให้เข้าใจกันอย่างทุกวันนี้สมมติเราโยมคนนี้เขาไม่ชอบเราเนี่ยเราก็ไปคิดทำไมเขาไม่ชอบเราเนี่ยแต่เราอยู่ตัวนี้ไม่ได้แต่เราคือเราควบคุมความคิดตัวเราเองไม่ได้ใช่ไหมอย่างนี้อันนี้เมื่อตัวเราไม่สามารถจะควบคุมได้หรือว่าท่านั้นเราก็นึกถึงความดีเขาอะไรไปอันนี้เราจะแก้มันแก้ภายนอกแก้ไม่ได้อย่างสมมติว่าคนเนี่ยเขาจะว่าเราอย่างเงี้ยเขาจะคิดว่าเราหรือก็จะด่าเราเนี่ยเราไปห้ามปากแล้วเขาแค่ด่าเราไม่ได้อันนี้เราบังคับเขาไม่ได้อันนี้มันเป็นปัจจัยภายนอกซึ่งเราทุกคนไม่สามารถที่จะบังคับได้แต่เมื่อเรามาปฏิบัติแล้วเราพยายามมาถึงเนี่ยเราต้องแผ่เมตตาแผ่อะไรไปนึกถึงความดีเขาเนี่ยให้เขามีความคิดเปลี่ยนความคิดจากที่เขาคิดไม่ดีมาเป็นความคิดที่ดีกับเราเองก็ต้องเปลี่ยนความคิดเลยเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดอันไหนที่ไม่ดีเราก็ต้องพยายามให้กลับไปให้ดี Ela perguntou, uma pessoa amiga dela pediu para ela perguntar no inglês dela, né, que como é que ela faz se uma pessoa sempre muito maldosa com ela, faz coisas ruins, né, e aí ela fica, né, se é errado, ela fica com raiva da pessoa, né, ela não consegue evitar sentir raiva e desejar mal àquela pessoa, né, que aquela pessoa sofra, né, porque ela fica sempre agredindo ela, essas coisas. Como é que faz para resolver isso, né? Aí o Lampol falou, não tem como controlar o comportamento dos outros, né? Se a outra pessoa fica agredindo a gente, faz mal pra gente, é difícil conseguir controlar o comportamento daquelas pessoas. O que a gente pode fazer, o que a gente consegue controlar é o nosso próprio pensamento, o nosso próprio forma de pensar. A gente pode fazer um esforço, né? Não adianta fazer esforço para querer impedir a outra pessoa de ser de um jeito ou de outro, né? A gente tem que fazer um esforço para melhorar nosso próprio pensamento, né? Então a gente procura administrar a nossa mente para que ela não fique controlada por raiva, por negatividade, essas coisas, né? E aí com a nossa mente clara, né? Com a nossa mente num bom estado, a gente pode então pensar uma forma de tentar resolver aquele problema com aquela pessoa, né? Mas o importante mesmo é tentar melhorar a si mesmo, né? É difícil demais tentar impedir que as pessoas ajam de maneira ruim, né? A gente tem que se esforçar em melhorar a si mesmo. แต่อันนี้หลวงพ่อชาเคยพูดกับลูกศิษย์บางคนเมื่อก่อนที่ท่านปฏิบัติที่ว่าอยู่วัดหนองประพงท่านนั่งสมาธิได้ลึกมากอย่างเรียกว่าได้ยินคิดเนี่ยเราจะคิดหรือท่านจะไม่คิดท่านมาสามารถจะบังคับให้ไม่คิดได้แต่ยินเสียงเพลงเนี่ยท่านสามารถที่จะนั่งสมาธิไปจนไม่สามารถจะจนไม่ได้ยินเสียงเพลงได้แต่ว่าท่านไม่ได้พูดถึงมาคำนั้นหลวงพ่อชาตอนนั้นตอนวัดประพงมีอยู่ตอนนึงผมจำไม่ได้ว่าเราคิดเนี่ยท่านสามารถที่จะหยุดความคิดแล้วไม่คิดได้เวลาได้ยินเสียงเพลงเนี่ยท่านนั่งสมาธิไปจนไม่ได้ยินเสียงเพลงได้Então a gente está falando que umas pessoas não conseguem controlar, né? Não tem controle total dos seus próprios pensamentos, né? Mas ele falou que é raro ter uma pessoa que nem o Ajahn Chah. Mas é raro uma pessoa ter um controle mental que nem o Ajahn Chah tinha, por exemplo, ele conseguir sentar em meditação e decidir se eu quero pensar ou não. Se ele não queria pensar, os pensamentos cessavam. Se ele queria pensar, ele conseguia pensar. Se ele quisesse ouvir o som que estava lá de fora, ele conseguia ouvir. Se ele quisesse que a mente ficasse perfeitamente estável, sem ouvir barulho, ele conseguia fazer. Então é um nível muito profundo de controle mental, né? Não é qualquer pessoa, pessoas normais não tem esse tipo de controle. ไอ้ที่มันเหตุอย่างนี้เพราะว่ามันมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งมาถามหลวงพ่อว่าทำไมยังคิดเราจะหยุดความคิดได้ยังไงคนเรามันต้องคิดมันจะหยุดความคิดได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ท่านก็เลยพูดตรงนี้ให้ฟังลูกศิษย์ฟังContando isso porque foi uma vez perguntaram para a Ajahn Chah, um discípulo veio perguntar minha mente é confusa, né? Como é que eu faço para ela parar de pensar? Falou, você não vai conseguir fazer ela parar de pensar, né? Existe fazer a mente parar de pensar, mas para vocês isso não é algo assim factível, né? No nível que a gente está aqui, isso não adianta querer pensar em fazer a gente parar de pensar. ถึงบอกไปเจ้าพระองค์นั้นก็ยังทำไม่ได้ขนาดนี้ท่านก็พูดอยู่แต่ว่าท่านนั่นใจอยู่แต่ว่าถ้าท่านบอกไปแล้วเนี่ยพระองค์นั้นก็ยังทำอย่างนี้ไม่ได้ท่านก็เลยไม่ได้ว่า
ไม่ได้บอกไม่ได้พูดอะไรว่าให้ทำอย่างนี้ Ele só ensinava assim se ele visse que a pessoa ia conseguir fazer aquilo. Se aquele monge, se ele vê que aquele monge tinha capacidade de sentar em meditação dessa forma, então ele pegava e ensinava, né? Como é que faz para parar a mente por completo. Mas se não fosse o caso, então ele tentava ensinar outras formas, ele tentar em vez de tentar parar os pensamentos, tentar usar a mente de maneira mais saudável, tentar administrar os pensamentos para que eles não agridam demais nossa vida. คนเราทุกคนไม่มีความคิดท่านบอกว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติคนของธรรมชาติมันต้องมีความคิด Então, não é normal, uma pessoa normal geralmente pensa, né? É normal uma pessoa ter pensamentos, né? Não tem como você esperar que o pensamento simplesmente desapareça do nada, né? É normal que haja pensamentos na mente. แต่มันคิดไปแล้วเราจะแก้ไงคิดดีคิดไม่ดีอย่างเงี้ยครับแต่มันคิดไปแล้วเนี่ยมันมีอารมณ์มันดีหรือไม่ดีเนี่ยเราจะมาแก้ตรงนี้ไม่ใช่แก้ไม่ให้มีความคิดแต่มันไปแล้วเนี่ยดีหรือไม่ดีเนี่ยเราจะมาแก้ Então, existindo pensamentos, aí sim a gente pode trabalhar, bom, esse pensamento é bom ou ruim, como é que eu faço para desfazer, né, para desarmar os pensamentos ruins, como é que eu faço para encorajar os pensamentos bons, né, como é que eu faço para que a mente pense de maneira útil, né? Isso sim dá para fazer, né? Uma vez que existem os pensamentos, né, que a mente a gente então administra eles, aprende a lidar com eles de maneira inteligente. เคยอันนี้ก็เลยไปหน่อยก็เคยตอนนามาเคยถามหลวงพ่อชาว่านามาก็ขี้โรคกับป่วยบ่อยท่านบอกว่าตอนนั้นท่านเป็นมันดีนะ นั่งสมาธิไปพิจารณาไปจนเรือมันแตกแล้วมันหายแต่บอกแล้วเสร็จแล้วก็ไปปอดตอดแล้วก็ถึงขนาดลูกศิษย์อาตมานี่อะไรหลังนี่เข้าป่านี่เข้าโรงพยาบาลเดือนหนึ่งยังไม่หายเลยแต่หลวงพ่อชานั่งสมาธิทีเดียวคิดดูว่ากำลังสมาธิท่านทำได้ Só contando um pouquinho mais do Ajahn Chah, eu mesmo morava com ele, eu tenho um plano de saúde, né? Então eu perguntava para ele sobre esse assunto, ele falava, eu também, quando o Ajahn Chah dizia, né, eu também tenho uma época que eu estava com malária, o Ajahn Chah estava com malária, aí ele sentou em meditação até a malária desaparecer, né? Ele começou a suar assim, suou, depois levantou e sumiu a doença, ele foi varrer o mosteiro, né? O Dom Paulo está falando, puxa, os meus discípulos às vezes passam mais de um mês com doença na floresta e a malária não passa, né? Então, a diferença entre o Ajahn Chah, que uma sessão de meditação ele conseguia limpar o corpo, né, da doença, né? Então, é um nível muito diferente dele, né? Mais uma coisa? Nasce bom e a sociedade o corrompe, ou nós nos deixamos corromper? ทั้งธรรมชาติบุคคลเราเป็นคนดีแล้วก็สังคมได้ทำให้เราเสียเป็นคนไม่ดีหรือเราเองมีความเราก็อยู่ในสังคมที่ไม่ดีเราก็พยายามเปลี่ยนสังคมที่ดีแต่เรารู้ว่าสังคมที่มันไม่ดีเราก็พยายามเปลี่ยนธรรมชาติคนเป็นคนดีหรือบางคนเป็นดีไม่ดีบ้างธรรมชาติเราก็ยังเป็นกลางๆแต่เราการสะสมมาตั้งแต่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กอะไรสะสมมาNão é certeza, algumas pessoas têm uma natureza boa, outras pessoas já vêm com uma bagagem muito antes. Agora, a sociedade com certeza interfere. Se você cresce numa sociedade tem valores ruins, então a tendência é você vai ficar pior. Mas não é certo assim, em geral a natureza real das pessoas é algo neutro, né? Mas algumas pessoas vêm com uma bagagem já ruim, outras pessoas vêm com uma bagagem melhor, mas de qualquer forma, se você nasce num lugar onde os valores são ruins, a tendência é essa ficar pior. หลวงพ่อเคยพูดถึงตอนนี้ว่ามันเรียกไม่ได้ท่านพูดถึงว่าเด็กคนนี้เด็กคนนี้มันมีนิสัยเรื่องทำความดีแต่ว่าตอนเด็กๆพ่อแม่โดนโจรฆ่าโจรฆ่าก็ไปฆ่าพ่อแม่เด็กตายแล้วก็เห็นเด็กเลยสงสารก็เลยเด็กคนนี้มันเลี้ยงไว้เด็กคนเลี้ยงไว้จนโตจนขึ้นมันเป็นผู้ร้ายมันเป็นขโมยมันเป็นอะไรก็แล้วแต่คือว่ามันเลือกไม่ได้เพราะว่ามันเกิดมาแล้วเนี่ยมันเห็นไอ้พ่อแม่ที่มันเห็นมันก็คือเป็นผู้ร้ายเป็นทำความไม่ดีไปขโมยกระโจนมาเข้าฆ่าเขาอย่างเงี้ยอันนี้มันเกิดมาแล้วมันเห็นแล้วอย่างเงี้ยมันเลือกไม่ได้เพราะมันไปอยู่กับเขาอย่างนั้นแหละ
แต่ว่าอย่างพวกเราทุกคนเนี่ยเราเลือกได้ถึงว่าเราจะชั่วก็ไม่ชั่วมากจะดีก็ไม่ดีกันคือว่ามันจะไม่ดีจนมันไม่ชั่วไม่ดีจนเกินไปนั่นเองเรามันอยู่ในระดับกลางๆถึงแม้ว่าจะทำชั่วเราทำผิดก็ไม่ถึงกับโหไปฆ่าคนตายขนาดนั้นแต่มันก็เราทำผิดในปัจจุบันเนี่ยนะเป็นพวกเราปกติส่วนใหญ่นะไม่ขนาดนั้น Algumas pessoas não têm escolha, né? Porque algumas pessoas até nascem com uma boa índole, né? Tem tendência a ter um bom coração, mas aí por ocasião da vida delas, por exemplo, uma criança que nasce com um bom coração tem uma tendência a ser uma boa pessoa, mas aí acontece que um ladrão vai lá e mata o pai e a mãe dela na frente da criança, né? A criança cresce traumatizada e fica agressiva, vira um assassino, então não tem controle sobre isso, ela não tem como controlar os eventos que vão ocorrer na vida dela, né? Mas a gente aqui não tem ainda, a gente não é muito bom, mas também não é muito ruim também. Nós aqui estamos num nível meio mediano, né? Então a gente consegue escolher, né, o que a gente vai fazer, se a gente vai fazer algo bom ou ruim. จะในความหมายของคนดีเอาในปัจจุบันเนี่ยคุณไปอยู่ในประเทศไหนก็แล้วแต่คุณไม่ทำผิดกฎหมายคุณไม่ทำอะไรนั่นแหละถือว่าคุณเป็นคนดีแล้ว Mas o que eu considero uma boa pessoa é, supondo que não importa em que local, em que país você vai morar, né? Se você chegar naquele país, você conseguir manter um bom comportamento, né, independente da situação, é isso que eu considero uma boa pessoa. Tem uma pergunta. O Antônio foi ali enfático, assim, não tem sabedoria sem samadhi. E aí eu queria que se ele pudesse falar mais um pouquinho, assim, né, sobre esse samadhi, seria os dhyanas, tipo para nós que somos leigos, né? Seria a gente estar só aquecendo para entrar em campo, para daqui a pouco quando no samadhi mesmo, que seria esse desapego, seria mais ou menos assim. หลวงพ่อพูดถึงว่าเราปัญญาไม่เกิดถ้าไม่มีสมาธิสมาธิที่หลวงพ่อบอกมาตรงนี้คือพวกฌานสมาบัติตัวเลยในปัจจุบันนี้ที่เราปฏิบัติคือเราไปเราวางพื้นเพื่อที่อนาคตจะได้então sim, são os dhyanas, mas aqui o que você falou está certo. Agora nós estamos apenas nos aquecendo, assim, preparando o terreno para que esse nível de prática se manifeste. A gente tem que começar de algum local, né? Então a gente começa fazendo isso, mas a prática, é importante manter essa visão que a prática ainda vai muito além disso. แต่เราไม่อยากจะพูดถึงตรงนี้ที่มันเป็นฌานมันเลยบางคนได้ยินแล้วก็ตกใจกลัวเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากและเป็นสมาธิที่สูงมาก Em geral, eu não gosto de usar a palavra dhyana porque as pessoas ouvem e ficam assustadas. É um negócio muito longe, muito profundo, né? É um nível muito alto de prática, né? Então eu prefiro evitar essas palavras. ในคนได้ยินทำฌานผมก็จะทำได้แต่มันคอแล้วได้ยินก็คอแล้ว As pessoas ouvem essa palavra e ficam na noite, vai ser muito profundo isso, será que eu vou conseguir fazer isso? Né? Então elas ficam desanimadas nesse sentido, falando sobre esse assunto. Eu gostaria de perguntar para um pouco se a pessoa quer fazer o bem na sociedade, ela deve mais pensar em fomentar o sangha monástico ou ajudar as pessoas em geral que têm necessidade, pobres, desvalidos, viciados, jogados no chão. O que seria mais benéfico assim? ถ้าเราอยากจะทำให้สังคมดีขึ้นเราควรบริจาคให้คณะสงฆ์หรือช่วยคนยากจนที่ไม่มีอาหารที่อยู่ตามถนนอะไรทำประโยชน์มากกว่า แต่ว่าไหนเรามีประโยชน์เราก็ทำเราจะอันไหนที่ว่าเรามีกำลังเรามีประโยชน์เราก็ทำบางคนก็อาจจะช่วยคนยากจนบางคนกันแต่ว่าถ้าเพื่อสังคมในทางเราเนี่ยเราจะมาบำรุงพุทธศาสนาเพื่อให้พระเอาสิ่งดีมาสอนพวกเราจะได้ทำดี Eu não tenho uma regra, não é algo assim garantido. Você tem que usar a sua própria inteligência e ver qual é a situação. Né? Então, se você puder ajudar uma pessoa na rua, tal, isso é bom. Agora, se você vê uma oportunidade na sociedade para que ajudar a estabelecer o ensinamento do Buda, para que ele então possa ajudar as pessoas a ter mais sabedoria, então isso é algo bom também. Né? Mas você tem que usar um pouco a sua inteligência também, não é algo assim tão preto e branco. แต่ว่าที่เราทำเนี่ยมันเป็นขั้นหนึ่งคือละบาปบำเพ็ญบุญละชั่วทำความดีต่อไปเนี่ยมันขั้นที่สองอันนี้มันขั้นถึงต้องทำไปแล้วเนี่ยเนื้อดีเหนือชั่วอันนี้มันขั้นแรกต่อไปขั้นที่สองนี่ Mas tudo isso está preso no primeiro nível, né? A gente está praticando abandonar o mal e praticar o bem. Né? Mas tem que a nossa prática tem que chegar no nível que vai além do bem e do mal. Né? Isso é apenas o próximo nível de prática, né, ultrapassa esses conceitos de bem e mal.
แต่ศีลห้าเนี่ยเป็นของหยาบๆในการที่จะทำให้กายของเรามันเป็นปกติ Então, os 5 preceitos, por exemplo, é uma prática bastante grosseira, mas ela consegue fazer com que o nosso comportamento corporal volte a um estado de normalidade. Na Tailândia, como as crianças são encorajadas para o ensinamento budista? ในประเทศไทยมีอุบายอะไรบ้างให้เด็กๆเกิดความสนใจในการศึกษาศาสนา เช่นไหน ให้เด็กโรงเรียนเด็กอยู่ในบ้านแล้วก็ทำยังไงให้เด็กมีความสนใจในการศึกษาศาสนา ก็มีก็สอนไปเรื่อยๆแต่อย่างว่าเมืองไทยก็มีพุทธศาสนาวันอาทิตย์นึงพาไปสอนแต่ว่าการจะของเราเนี่ยเราไม่รู้กันของเราเรื่องบางที่นะคนชาวคริสต์เนี่ยเราก็อาทิตย์นึงเราไปเข้าโบสถ์ทีนึงเป็นของศาสนาเขาก็มีที่จะต้องไปเข้าโบสถ์ไปทำกิจกรรมทางศาสนาแต่ทุกศาสนาก็ต้องมีกิจกรรมของมัน Eles não tem nada especial, né? Eles também procuram ensinar assim, de maneira, né, dentro de casa, ou ensinar presentes também, né? Mas ele é costumeiro na Tailândia, também é parecido com os países cristãos, né? Ele também é costumeiro levar uma vez por semana, tem um dia que leva as crianças no mosteiro para ouvir ensinamentos, para passar um tempo lá. Não tem nada especial assim que eles façam, né? É parecido com o que as pessoas fazem nos outros países também. Para você não ficar muito preocupado, né? Como é que faz para ajudar os outros? Vai, resolve o seu problema primeiro. Ajuda você mesmo primeiro, antes de querer fazer que os outros fiquem bons. Partindo da colocação de que no nosso nível não vamos conseguir parar os pensamentos, se ele poderia falar um pouco mais então de como lidar com esses pensamentos. เขาบอกว่าในระดับที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้เราจะไม่สามารถหยุดความคิดได้แล้วก็ ไม่มีใครหยุดความคิดได้ แล้วก็ต้องยังไงให้ควบคุมใจบริหารความคิดที่อยู่ในใจนี้ไปอะไรบ้าง ก็เนี่ยเราทำเนี่ยสมมติว่าแต่ว่าเราทำเนี่ยเราไม่ดีเราโมโหอย่างเงี้ยเราจะทำไงเนี่ยเราก็ต้องใช้ศีลใช้สมาธิคือศีลเนี่ยหมายถึงว่าเราถึงเราโกรธอยู่เนี่ยแต่เราไม่ไปทำร้ายเขาอย่างเงี้ยหรือเราไม่พอใจเราไม่พูดอย่างนี้เป็นศีล Você tem que usar a sua própria inteligência, tem que olhar e você tem que estudar sozinho, né? Tem que desenvolver seus próprios mecanismos, mas tem essas coisas básicas, né? Por exemplo, samadhi, sila, né? Então, por exemplo, alguém fala alguma coisa, você vê algo que você não gosta, aí você, porque como você tem um preceito, né, de não agredir as pessoas verbalmente, então você se segura e não agride a pessoa, né? Não fala. Então você pode usar essas coisas, esses apoios, né, para conseguir, mas você tem que estudar esse assunto, você tem que pensar, tem que olhar para si mesmo, tem que aprender a lidar com isso. Queria perguntar sobre os pujas, que na Calistera a gente não faz tantos pujas. Para mim é uma coisa muito calmante para mim, só que eu não consigo recitar. Se é interessante ouvir, enquanto você não consegue recitar todo, eu estou colocando antes da prática ou durante, só ouvir, se isso também é bom. สวดมนต์เขารู้สึกทำให้ใจมีความสงบบ้างเวลาเขาแต่เขาสวดมนต์ไม่เป็นถ้าก็เป็นไปได้ไหมดีไหมถ้าเขาฟังเสียงสวดมนต์เฉยๆเอาเทปสวดมนต์มาฟังก่อนที่จะนั่งสมาธิ Se a gente pode pedir para fazer um puja ou hoje ou amanhã, não sei se pode. ภาษาโปรตุเกสภาษาโปรตุเกสภาษาไทยเขาฟังไม่รู้เรื่องแต่ตัวหลักๆก็คือตัวบาลีใช่บาลีก็ได้อยู่ไม่ต้องแปลอะไร Pelo que a gente recita em português, onde tem pai, né, para isso, e eu acho que em português tem pai. เขาขอถ้าเป็นไปได้ให้เราพอคณะสงฆ์ได้ถ้าไม่ใช่วันนี้ก็พรุ่งนี้ค่ะให้สวดมนต์ก็ให้คนนั่งฟังเวลาก็เอาพรุ่งนี้แล้วกัน talvez amanhã. Tem a pergunta? Mais ou menos. Eu queria perguntar se recitar em português se traduzir os sutras assim, para o seu próprio apoio pessoal é um problema ou é melhor recitar em Pali? ควรที่จะสวดมนต์เป็นภาษาบาลีหรือเราแปลจะเป็นคันดี เราแปลภาษาบาลีนะถ้าแปล
เป็นภาษาโปรตุเกสเราจะเข้าใจความหมายของวัดที่เราสวดไปมีอะไรบ้าง Então, legal. É melhor traduzir, porque aí você entende o que está ensinando. Se você puder traduzir, é melhor.